Olá, é muito comum entre profissionais da saúde bucal, e eu duvido que tenha algum que já não tenha ouvido falar, no programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde. Isso é lógico, mas o que tem por trás do programa Brasil Sorridente? O que levou ao programa Brasil Sorridente, implantado lá em 2004? É isso que nós vamos conversar hoje. É isso que eu quero que você saia ao final dessa videoaula completamente preparado para qualquer prova de qualquer concurso público. E esse é um tema recorrente, é um tema muito solicitado, obviamente, em provas para cirurgiões dentistas do Sistema Único de Saúde, provas de residências e afins e coisas do gênero. Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. O que é esse documento? O que são as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, que levaram, então, a sua concretização a esse programa Brasil Sorridente? Vamos discutir essa questão hoje, vamos trabalhar todas as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal e, ao final, vamos concluir exemplificando com algumas questões como é que isto é solicitado na maior parte das provas de concursos públicos em qualquer cidade, qualquer local do Brasil. Vamos em frente. Vamos tentar justificar aqui no início, isso também é muito solicitado em concursos públicos, o que levou à necessidade de uma política nacional de saúde bucal. Deixa eu mostrar para você aqui, se você olhar nessa tabela que se encontra na sua tela, você vai ver o local de consulta odontológica no último ano, na idade de 12 anos, no Brasil, por macro-região, norte, nordeste, sul, centro-oeste, etc. Onde é que as crianças de 12 anos do Brasil se consultaram no último ano? Veja que na região norte, 64% das crianças no ano de 2010, isso aqui é um resultado da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, o SB Brasil 2010, consultaram no SUS. Na região Nordeste, 56%. Na região Sudeste, 57,9%, 58%. Na região Sul, 57%. Veja aí as duas regiões mais ricas do Brasil, 58% das crianças de 12 anos, e na região Sul, 57,5% das crianças de 12 anos consultaram no SUS no ano de 2010. Na região Centro-Oeste, 56,7%. Em média, no Brasil, 58% das crianças de 12 anos consultaram no Sistema Único de Saúde, não em serviço particular e muito menos em planos de saúde e convênios. Então, a grande parte da população brasileira é usuária obrigatória do Sistema Único de Saúde. Isso justifica, obviamente, a necessidade de termos investimentos, qualificação e priorização das políticas públicas. Não tem como um profissional da saúde bucal, especialmente o cirurgião dentista, pensar em exercer a sua profissão quando 60% das crianças de 12 anos e quase 70% da população em geral são usuários obrigatórios do Sistema Único de Saúde. Vamos em frente, então. Veja aí, eu vou pegar o exemplo da região sul do Brasil, mas nós temos nesta tabela todas as regiões do Brasil por estratos, por grupos etários, a prevalência de dor de dente. Prevalência de dor de dente por diferentes grupos etários no Brasil. Foi perguntado durante a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, dados coletados lá em 2009, divulgados em 2010, se você está ou teve dor dentária nos últimos 90 dias. Era avaliado também a intensidade dessa dor dentária, uma dor leve, uma dor moderada, uma dor intensa, etc., por escala visual analógica de dor. Veja aqui, região norte em vermelho, região nordeste em laranja, região sudeste em amarelo, esse é, sei lá, um azul clarinho aqui, região sul, região centro-oeste, esse azul escuro, e em verde o Brasil. Aos 12 anos, na região sul, 27% das crianças
estavam ou tiveram dor de origem dentária nos últimos 3 meses, quando pesquisadas, quando entrevistadas. Olha aqui a região sul de novo, dos 15 aos 19 anos. 27% das crianças, das pessoas de 15 a 19 anos com dor de dente. Dos 35 aos 44 anos, 20%. Opa, está melhorando, as pessoas estão tendo menos dor. Não, elas têm menos dentes para doer, infelizmente. E dos 65 a 74 anos, 9% das pessoas relataram ter dor de dente, ou estar com dor de dente, ou ter tido dor de dente nos últimos 90 dias. Então a situação está melhor entre os idosos. Não, 2 em cada 3 não tem um dente funcional na boca, né? Então, você veja, pegar aqui dos 15 aos 19 anos, 27% das pessoas, dos jovens, adolescentes, adultos jovens, estavam ou tiveram dor de dente em algum grau, alguma intensidade nos últimos 90 dias, ou então naquele momento da pesquisa. Isso demonstra também a necessidade de uma política pública de saúde bucal para toda a população. E uma política pública de saúde bucal para toda a população, no Brasil, é investimento no SUS, em uma política nacional de saúde bucal. Esse aqui foi um trabalho que eu mesmo conduzi lá no meu doutorado. Eu avaliei algumas cidades, entre elas Curitiba. Aqui o tipo de acesso em saúde bucal da cidade de Curitiba. À época, 2010, 2011, Curitiba com 1.800.000 habitantes. População dependente do SUS na cidade de Curitiba, à época, em 2010, 1.035.000 pessoas. A grande maioria da população dependente do Sistema Único de Saúde. Dentistas atuando em Curitiba no mesmo ano, 5.278. Isso nos dá uma conta muito fácil, nos mostra de que o número de dentistas na atenção primária em saúde naquela época, trabalhando em odontologia pública, era de 431. O número de dentistas na unidade de saúde, o número de unidades de saúde com dentistas, 102 à época. Isso mostra que a relação habitante-dentista no SUS em Curitiba em 2011 era de um dentista para cada 2.401 pessoas em Curitiba. E a relação usuário, pessoa, habitante, dentista particular, incluindo aí os convênios, era 1 para 144. Então me dizem assim, está sobrando dentista. Não, não está sobrando dentista. Tem muita formação. Não é que está sobrando dentista, tem muita formação. É que o dentista se forma para trabalhar quase que exclusivamente no serviço privado. E o serviço privado, você encontra, dando o exemplo aqui de Curitiba, um dentista para 144 pessoas. E no SUS, um dentista para 2.400 pessoas. Não é de se espantar, então, que você tem consultórios privados ociosos e filas gigantescas nas unidades públicas de saúde. Isso é uma explicação bastante simples e mostra a importância do profissional que está se inserindo no mercado de trabalho, do acadêmico, aquele profissional que também quer ter uma outra inserção no mercado de trabalho, além do consultório privado, investir no concurso público. E mostra, obviamente, a importância de uma política nacional de saúde bucal. Aqui uns dados um pouco anteriores, de 2003. Isso é a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, de 2003, junto também com dados da PNAD, do IBGE, da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios do IBGE. À época, 28 milhões de brasileiros nunca tinham pisado num consultório odontológico. 28 milhões. Desses 28 milhões, 14% eram adolescentes. Nunca tinham pisado num consultório odontológico. Na região sul, o percentual de adolescentes que nunca tinham ido ao consultório odontológico era de 6%, e no Nordeste chegava à época a quase 22% dos adolescentes. Isso aí é um dado que distingue países civilizados de países embrutecidos como o Brasil, né? E, pelo menos em relação à questão da saúde. E aí vamos para um dado já de 2011. Em 2011, investimento de 388 milhões
de dólares em saúde bucal, arredondando aí o valor. Em comparação com 2002, onde foram investidos no Brasil pelo Ministério, isso aqui é investimento exclusivo do Ministério da Saúde, 34 milhões, o que fez com que a saúde bucal tivesse esse salto de investimento. Porque o ministro acordou e resolveu ser bonzinho, porque a odontologia passou a ser prioridade por alguma razão mágica. Não, porque nós passamos a ter, a partir de 2004, uma diretriz política, técnica e política para a saúde bucal no Brasil, as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Vamos entender o que é essa diretriz da Política Nacional de Saúde Bucal, esse documento aqui de 16 páginas, e compreender quais são as diretrizes, quais são os pressupostos da Política Nacional de Saúde Bucal. Alguns dados já de 2010, 6 anos após a implantação da Política Nacional de Saúde Bucal no Brasil. Em 2003, nós tínhamos 31% das crianças aos 12 anos sem cárie dentária. Em 2010, 44% das crianças eram livres de cárie. Em 2003, o CPOD nas crianças aos 12 anos era 2,8. Em 2010, o CPOD cai para 2,1. Isso é reflexo daquele maior investimento que eu comentei agora há pouco em saúde bucal, que parte de 30 e poucos milhões de dólares para quase 400 milhões de dólares ao ano em 2010. Em 2010 já temos esses resultados aqui. Adolescentes, CPOD 6,1 em 2003, baixa para 4,2 em 2010. Adolescentes que perderam pelo menos um dente em 2003, 27% haviam perdido. Em 2010, reduz para 13%, menos da metade. Em adultos, 70% o aumento do número de dentes tratados em adultos. 45% da redução de dentes perdidos devido a cáries dentárias e 30% de queda de números de dentes cariados. O CPOD em adultos de 35 a 44 anos cai de 20,1 para 16,3. São dados oficiais do Ministério da Saúde do Brasil, dados de 2010, após 6 anos de implantação da Política Nacional de Saúde Bucal. E o que é a Política Nacional de Saúde Bucal, que esse documento tenta explicitar essas diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal? Na verdade, as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal não é uma lei, não é uma norma, não é uma portaria, não é nada que deva obrigatoriamente ser seguido. Ela, como o nome diz, é uma diretriz, é um norte para uma política pública, é um caminho que se recomenda ser seguido pelos gestores, pelos profissionais da saúde de todo o Brasil. É um instrumento político, então, que explicita os rumos que devem ser seguidos pela saúde bucal no Brasil. As diretrizes apontam quais os caminhos, qual o rumo a seguir. E deve ser pautado esse rumo da política de saúde bucal pela melhoria e universalidade do acesso. O que é isso, melhoria e universalidade do acesso? Melhorar a maneira como as pessoas conseguem chegar ao dentista, melhorar, facilitar a entrada das pessoas quando precisam tratar os seus dentes. Isso é a melhoria do acesso. E a universalidade, de preferência que seja para todos. A humanização do cuidado odontológico no Sistema Único de Saúde. A resolutividade clínica, uma outra diretriz. O que é a resolutividade clínica? É resolver os problemas das pessoas, até porque grande parte dos problemas bucais das populações em todo o mundo, no Brasil não é diferente, são problemas relativamente simples que podem ser tratados em unidades básicas, unidades de atenção primária. A promoção da saúde é uma outra diretriz e a qualificação de recursos humanos é outra diretriz da Política Nacional de Saúde Bucal. É outro rumo que esse documento tenta colocar. Vamos entender, então, tudo que tem nas diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Ela começa com os pressupostos, o que nós precisamos para reorientar o modelo de atenção, a maneira como a odontologia se organiza no sistema público de saúde, os princípios norteadores, o caminho a ser seguido, o processo de trabalho,
Existe uma parte nesse documento que diz como deve ser o processo de organização do trabalho de saúde bucal no SUS, as ações prioritárias a serem seguidas, fala da ampliação e da qualificação da atenção básica ou atenção primária. Alguns concursos você vai ver que a atenção básica é chamada de atenção primária em saúde, como em todo o resto do mundo. A atenção básica é um termo fundamentalmente brasileiro. A ampliação e qualificação da atenção secundária ou do nível secundário, as especialidades. A atenção e qualificação do nível terciário, a maior complexidade, o atendimento a nível hospitalar. E a saúde bucal na estratégia da saúde da família. Esses são os 8 tópicos, os 8 pontos, os 8 temas que são abordados nessas diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Vamos dar uma passada, se não em tudo, mas nos tópicos que são tradicionalmente solicitados nos concursos públicos, desde que essas diretrizes foram lançadas lá em 2004, e eu acredito que não vai ser no seu concurso que vai ser diferente. Tá? Vamos lá. Quais são os pressupostos o que é preciso para a Política Nacional de Saúde Bucal ser implementada? Primeiro, qualificar a atenção básica, qualificar a atenção primária, que a atenção básica, a odontologia exercida particularmente lá na unidade básica de saúde, na unidade de atenção primária, seja uma odontologia resolutiva, de boa qualidade, humanizada, que resolva os problemas e que atenda grande parte dos problemas de saúde. Pesquisas em todo o mundo colocam que a atenção básica, a atenção primária em saúde, para ser considerada de boa qualidade, além de, obviamente, ser humana, ser acessível, ela deve resolver 8 em 10 problemas que as pessoas procuram, que as pessoas são acometidas. Em odontologia não é diferente. Articular a atenção básica com todo o restante da rede, o que significa isso? Isso é um pressuposto essencial, é uma necessidade fundamental. Que a atenção básica em saúde, essa atenção básica qualificada, resolutiva, humanizada, ela seja integrada com os serviços especializados, com os serviços de atenção de maior complexidade a nível hospitalar e assim por diante. Então, qualificar a atenção básica, articular essa atenção básica com toda a rede de serviços que deve ser, então, integrada. Dar integralidade às ações. O que é dar integralidade às ações? Que pressuposto é esse? O que é integralidade? Os serviços devem ser integrais, desde as ações de promoção da saúde, passando pelas ações preventivas, por exemplo, selantes, fluoretação das águas e assim por diante, orientações, educação e saúde, passando pela reabilitação, pelo tratamento de problemas, até a reabilitação das pessoas, né? Então, todos os níveis de atenção, todos os níveis de complexidade devem ser atendidos na Política Nacional de Saúde. Então, as ações devem ser integrais, das mais simples às mais complexas. Usar a epidemiologia ou utilizar a epidemiologia, as informações sobre o território, subsidiando o planejamento. O que é utilizar a epidemiologia? Dentista usa muito pouco epidemiologia, ele aprende no curso de graduação, eventualmente, dependendo do curso que vai fazer, numa especialização, numa pós-graduação qualquer, ele aprende mais sobre epidemiologia, mas ele não aplica. A Política Nacional de Saúde Bucal, as diretrizes da Política Nacional de Saúde pressupõem que as equipes de saúde bucal coordenadas pelo profissional, pelo cirurgião dentista, utilizem a epidemiologia para diagnosticar os problemas de saúde, para enfrentar esses problemas, tratar esses problemas e monitorar ao longo do tempo, acompanhar o impacto das ações por meio de indicadores epidemiológicos adequados. No meu território tem um problema de trauma dentário entre crianças de uma determinada escola. Tá? Eu vou enfrentar, a epidemiologia me ajudou a entender esse problema como prioritário, o dia a dia do processo de trabalho da minha equipe de saúde bucal de dentistas, auxiliares, técnicos, vai enfrentar o problema não só a nível curativo, mas também prevenindo, fazendo promoção da saúde, evitando que o problema se instale nas crianças daquela determinada escola, e com o passar do tempo eu vou monitorar epidemiologicamente, por exemplo, com índice de trauma dentário.
né? Um índice de trauma para ver se as minhas ações estão surtindo efeito, utilizar da melhor maneira o tempo das equipes de saúde bucal e os recursos públicos na área da saúde. Então, qualificar a atenção básica, articular a atenção básica com os demais níveis de atenção na rede de serviços de saúde de uma determinada localidade, desenvolver ações integrais de saúde, das mais simples às mais complexas, utilizar a epidemiologia para priorizar as ações de saúde bucal nos serviços odontológicos e acompanhar o impacto dessas ações por meio de indicadores adequados, podem ser índices, não só, mas também índices epidemiológicos. Outro pressuposto, sexto, centrar a atuação na vigilância à saúde, não só nas ações curativas, avaliando riscos e atuando de forma intersetorial sobre um território de responsabilidade de cada equipe de saúde bucal. As equipes de saúde bucal, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Saúde para o Brasil Sorridente, dizem que as equipes devem ter um território de atuação adscrito, um determinado número de pessoas, num território geograficamente bem delimitado, sobre os quais ela assuma responsabilidade e atue não só desenvolvendo ações curativas, mas fazendo vigilância à saúde, que inclui ações curativas, mas não só. Incorporar a saúde da família como uma importante estratégia de reorganização da atenção básica, atenção e saúde da família, e atenção e saúde da família significa incorporar o território como responsabilidade da equipe e as famílias ou os grupos populacionais de maior risco biológico ou social como de responsabilidade prioritária dessas equipes, até porque eles carregam maior carga de doenças, quaisquer doenças, diarreia, mortalidade infantil, cáries dentárias, violência, assim por diante. Propiciar uma política de educação permanente, continuada para os profissionais de saúde bucal, que devem ser treinados em serviço. Esse é um grande problema dos serviços públicos, investir pouco em educação permanente para os trabalhadores da saúde e estabelecer uma política de financiamento para as ações de saúde bucal, que nós vimos agora há pouco, quanto investir mais em saúde bucal pode impactar na melhoria dos indicadores. E, finalmente, o 10º pressuposto da Política Nacional de Saúde Bucal, desenvolver uma agenda de pesquisa científica e também de desenvolvimento de produtos adequados à saúde bucal pública, que é diferente da saúde bucal em consultório privado, como todos nós sabemos. Terminados os pressupostos, vamos entender o que são os princípios norteadores. Lembra que eu comentei com você que o documento se divide em pressupostos e depois em princípios norteadores. O que são os princípios norteadores? O desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em saúde bucal tem os seguintes princípios norteadores. Princípios norteadores são aqueles princípios próprios da odontologia, da saúde bucal no Sistema Único de Saúde, obviamente sem deixar de levar em consideração os princípios do Sistema Único de SUS que já estão lá na lei e no texto constitucional, a universalidade, a integralidade, a equidade. Nós já temos lá para você uma aula que trata especificamente dessa questão dos princípios e diretrizes do SUS. Então, sem deixar de lado os princípios de toda a área da saúde para o Sistema Único de Saúde, que está na Constituição ou na Lei 8080, quais são os princípios norteadores da Política Nacional de Saúde Bucal? Primeiro, a gestão participativa. Gestão participativa é uma gestão mais democrática, uma gestão que envolva profissionais, a própria população que usufrui ou eventualmente sofre o serviço de saúde bucal de uma dada cidade ou localidade. A ética, né? As ações de saúde bucal serem desenvolvidas a partir de princípios éticos, de respeito, de solidariedade. O acesso, né? Os serviços devem se nortear, devem se organizar para facilitar o acesso das pessoas. Antônio, eu não entendi bem como o acesso. O acesso, por exemplo, se eu tenho um serviço de saúde bucal numa determinada localidade, onde grande parte dos usuários são trabalhadores, e trabalhador no Brasil trabalha das 8 da manhã às 18 horas, eu tenho que oportunizar de alguma maneira que esse serviço funcione também no período noturno, para que o trabalhador comum
quando tiver uma dor de dente, possa ser atendido na sua localidade, na sua unidade básica, às 6, às 7, às 8 horas da noite. Não necessariamente um pronto atendimento odontológico 24 horas em cada bairro, não é isso que nós estamos dizendo. Mas estou dizendo que o acesso deve ser facilitado. O acesso quando precisa e o acesso na quantidade necessária. Que as pessoas não tenham que enfrentar filas quilométricas por má organização do processo de trabalho da equipe de saúde bucal ou por insuficiência de recursos humanos, financeiros, materiais e assim por diante. Então, gestão participativa é um princípio norteador. Isso aqui é muito pedido em concurso público, né? Dentre as alternativas, qual não é um princípio da política nacional, que consta das diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal? Então, gestão participativa, ética, facilitar o acesso das pessoas, o acolhimento diz mais respeito à humanização, o vínculo, a relação também humanizada e próxima entre a equipe de saúde e a população assistida por ela, e a responsabilidade profissional, os 6 princípios norteadores da Política Nacional de Saúde Bucal, das diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, que o nome fantasia é Brasil Sorridente. E o processo de trabalho? Então, vimos diretrizes, vimos os princípios norteadores, e agora vamos ver o processo de trabalho. O documento diz que a adequação do processo de trabalho ao modelo de atenção que está se propondo, que modelo de atenção é esse? Um modelo de atenção acessível, ético, com participação dos profissionais e dos usuários, resolutivo, acolhedor, com vínculo, etc. Ele requer algumas questões essenciais. Quais são elas para organizar o serviço de saúde bucal? Ele deve ser um serviço pautado pela interdisciplinaridade, que nome complicado. Interdisciplinaridade, nós trabalhamos com diversas áreas do conhecimento, por exemplo, educação e saúde, saneamento, meio ambiente e saúde, para tratar a questão do fluoretação das águas de abastecimento, a educação para trabalhar educação em saúde, de cuidados pessoais ou autocuidado com a saúde das crianças ou adolescentes numa escola, para evitar a gravidez na adolescência, etc. E multiprofissionalismo, você trabalhar com diversas categorias profissionais, diferente do consultório privado, onde quem desenvolve as ações na sua integralidade é o dentista. No serviço público é diferente, você tem uma equipe multiprofissional na odontologia e também tem profissões de outras áreas da saúde, você tem o médico, você tem o enfermeiro, que também pode desenvolver ações de saúde bucal. Como assim o médico vai desenvolver ações de saúde bucal num processo de trabalho multiprofissional? Por exemplo, se um médico coloca como no seu protocolo de atenção à gestante o exame bucal, ou fazer a pergunta quanto tempo você não vai ao dentista, ou você tem algum problema na sua boca, que a boca não seja só um obstáculo, anatômico para chegar na laringe, para fazer um exame de faringe, de laringe, tá? Quando você vai fazer uma visita domiciliar para uma puérpera, a equipe de enfermagem, que ela possa verificar os cuidados bucais, ela não vai desenvolver ações técnicas, mas ela vai olhar para a saúde bucal. Então, interdisciplinaridade, saúde, educação, saneamento, meio ambiente, multiprofissional, médicos, dentistas, técnicos, auxiliares, todos atuando em todas as áreas para melhorar as condições de saúde da população sob sua responsabilidade. De novo, a integralidade das ações, que as equipes de saúde possam desenvolver ações das mais simples às mais complexas. Obviamente, você não vai fazer fratura de face numa unidade básica, você não vai fazer implante na unidade básica, você não vai fazer cirurgia periodontal complexa que necessita de um especialista na unidade básica, mas todos os problemas mais comuns, independente da complexidade, possam ser resolvidos na unidade básica integralmente. E quando não puderem ser resolvidos ali, possam ser encaminhados para serviços especializados ou hospitalares. Isso é a integralidade das ações, é um pressuposto do processo de trabalho, se requer isso para implantar essas diretrizes.
a intersetorialidade, vários setores, a ampliação e qualificação da assistência, ampliar e qualificar a assistência odontológica, que as pessoas, quando precisem, elas tenham serviços disponíveis, odontológicos em vários pontos distribuídos geograficamente numa cidade de 100 mil habitantes, não vai ter lá menos do que 4, 5 pontos de atendimento, unidades básicas de saúde, e que esses serviços sejam qualificados, sejam de boa qualidade. As condições de trabalho adequadas, obviamente. Como assim condições de trabalho adequado? Recursos humanos, recursos materiais, tecnologia adequada, não é tecnologia de ponta, mas tecnologia necessária para resolver os problemas que aquela equipe se dispõe ou é obrigada a resolver. E a pactuação de parâmetros entre coordenações, como assim? Coordenações nacional, estaduais, municipais, quantos procedimentos devem ser feitos por hora, quantos pacientes devem ser atendidos por turno, pelo dentista, pelo técnico de saúde bucal, pelo especialista numa área A, B ou C, o tempo de atendimento é diferente, só para dar um exemplo. Qual a cobertura de preventivo de câncer de boca a ser feito na população acima de 45 anos ou acima de 50 anos? É 40%, é 50%, é 100%? Né? Esses são parâmetros que devem ser pactuados entre coordenações, equipes a nível nacional, estaduais e municipais. E daí o documento vai para um outro ponto, que são as ações prioritárias, quer dizer, são aquelas que impulsionam a mudança do modelo de atenção de um modelo eminentemente curativo para um modelo pautado na vigilância à saúde, que priorize ações de promoção, de proteção e de recuperação da saúde bucal. O documento Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal coloca como ações prioritárias algumas. Por exemplo, a promoção e a proteção da saúde. Promoção, ações mais abrangentes que impactam na qualidade de vida. Proteção da saúde, são ações específicas que previnem doenças específicas. Quando a gente fala de flúor, é uma ação de proteção específica contra a cárie. Quando a gente fala em renda, é uma ação de promoção da saúde que melhora a condição de vida e também impacta a mortalidade infantil, cárie dentária, violência, etc. Tá? Promoção e proteção da saúde. E dentro da ação prioritária promoção e proteção da saúde, as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal colocam 4 tópicos, 4 ações fundamentais a serem desenvolvidas pelas equipes odontológicas. A fluoretação das águas de abastecimento, lógico que isso depende do gestor municipal, muitas vezes do prefeito, articular com a companhia de saneamento, se não existe fluoretação no seu município, mas quem que deve suscitar essa discussão? O dentista. A educação em saúde deve ser também priorizada como ação prioritária no campo da promoção e da proteção, a higiene bucal supervisionada para qualquer paciente de qualquer faixa etária, não só para criança em idade escolar, e a aplicação tópica de fluoretos, seja na própria escola, seja no domicílio, seja na unidade de saúde. Então, promoção e proteção da saúde, que envolve, não é que só vai desenvolver isso, mas os tópicos prioritários a serem desenvolvidos, as ações prioritárias, fluoretar água de abastecimento, fazer educação em saúde massivamente e prioritariamente, fazer higiene bucal supervisionada em qualquer espaço social, não só na unidade de saúde, não só na cadeira, na sala de escovação, mas na escola, no domicílio, nos espaços sociais que a equipe atua eventualmente, e fazer aplicações tópicas de flúor em qualquer momento que isso for possível, especialmente para as populações de maior risco à cárie dentária. A segunda ação prioritária colocada pelas diretrizes são as ações de recuperação da saúde. Recuperação da saúde. Muito simples, a pessoa tem lá raízes residuais, tratamentos de canal para fazer, exodontias, restaurações, ela vai lá no seu serviço de saúde bucal e o serviço deve recuperar a saúde da pessoa. E depois as ações de reabilitação. Ela recupera e ela pode ser reabilitada através, por exemplo, de serviços de prótese dentária.
Tá? Então, ações prioritárias, promoção e proteção da saúde, ações de recuperação, ações de reabilitação. Ah, mas isso é tão óbvio, mas nós temos hoje ainda serviços de saúde em muitas cidades do Brasil que atendem exclusivamente crianças em idade escolar, dos 6 aos 12 anos. Não é nem todas as crianças, apenas crianças do ensino fundamental, dos 6 aos 12 anos. O resto da população só quando tem dor vai lá para fazer a exodontia. Então, o documento prioriza que não dá mais para você organizar um serviço de saúde bucal pautado na atenção à saúde do escolar. Ele também vai ser atendido, ele também vai ser trabalhado, mas não só a odontologia pré-escolar. Então, ações de recuperação, reabilitação para todas as faixas etárias, além da proteção e promoção. O documento continua falando, então, que deve se ampliar e qualificar a atenção básica, como assim? Minimamente prevenindo e controlando o câncer bucal. Quando a gente fala em atenção básica, a gente fala na atenção da unidade de saúde odontológica, tá? Da unidade básica de saúde, na unidade de atenção primária, tá? O dentista, o técnico, o auxiliar, tá? Junto com o médico, com o enfermeiro, com o auxiliar, com a equipe multidisciplinar. Então, prevenir e controlar o câncer bucal, implantar e aumentar a resolutividade do pronto atendimento odontológico. Puxa vida, mas de novo, parece óbvio, mas nós temos em todo o Brasil uma cultura de que atendimentos de urgência e emergência são todos encaminhados para serviços de pronto atendimento. Não, o pronto atendimento, a urgência odontológica mais comum, que é a dor de origem dentária, é feita na unidade de saúde. E muitas vezes não é só com medicação, às vezes sim, é necessário só medicar, mas é atender, fazer o procedimento e aliviar o sofrimento das pessoas. Como é que nós queremos que a odontologia seja priorizada se nós sequer aliviamos o sofrimento da maioria das pessoas que nos procuram, né? Então, prevenir e controlar o câncer bucal é uma ação fundamental para ampliar e qualificar a atenção básica. Os concursos perguntam sempre quem é responsável pela prevenção e controle do câncer bucal, o centro de especialidade odontológica, ou não sei quem, o hospital. É a unidade de saúde, é todo o serviço odontológico, inclusive a atenção básica. Implementar o aumento da resolutividade no pronto atendimento odontológico, a dor, a emergência, a urgência. A inclusão de procedimentos mais complexos na atenção básica. Como assim? Por exemplo, o reembasamento de próteses totais. Por que não pode ser feito numa unidade de saúde? Por que não pode se fazer provisórios de elementos únicos, de incisivos, laterais, caninos, premolares, em unidade básica de saúde? Por que não se pode fazer moldagem, provas e instalação de prótese total em unidade de saúde? Não estou falando de procedimentos altamente complexos, mas procedimentos que um consultório privado faz normalmente sem grandes problemas e no serviço público o dentista se nega a fazer. E a prefeitura muitas vezes também não fornece para o serviço os equipamentos necessários ou os materiais necessários. Qual a dificuldade em fazer uma endodontia de unirradiculares em atenção básica? Então, incluir procedimentos mais complexos, aumentando a resolutividade das unidades básicas de saúde, isso amplia e qualifica essa atenção básica odontológica. Inclusão da reabilitação protética, comentei agora há pouco, ampliação do acesso, as pessoas têm que ter acesso quando precisam. Às vezes é mais fácil ganhar na loteria do que ser um novo paciente de odontologia da unidade de saúde que fica rodando os mesmos pacientes, normalmente crianças, e as suas mães, no serviço de saúde bucal. Então, ampliar o acesso da população à odontologia, obviamente, isso não depende só do dentista, mas depende muito do dentista, de reorganizar o processo de trabalho na unidade de saúde, mas depende também de investimento financeiro, de contratação de recursos humanos, de qualificação de profissionais, melhoria da estrutura do serviço, instrumental, material de consumo em quantidade e variedade necessários, né? Ampliação e qualificação da atenção secundária e terciária é um tópico também muito abordado nesse documento, que diz que os serviços de saúde bucal não podem se pautar apenas pela atenção básica, porque em algum momento as pessoas vão precisar
de atendimento especializado. E os dados atuais nos mostram que aproximadamente 3,5% dos atendimentos odontológicos públicos do Brasil são especializados. Quer dizer, de todos os procedimentos odontológicos realizados no SUS, menos de 4% são atendimentos especializados. Quer dizer, tem um gap aí, tem um fosso, uma distância muito grande entre a atenção básica e a atenção especializada. O paciente chega na unidade de saúde, resolve os seus problemas, mas ele tem lá bolsas de 7, 8, 10 milímetros que poderiam ser tratadas por um bom profissional, mas especialista em periodontia no centro de especialidade odontológica. Esse profissional tem que estar disponível. Numa cidade grande você pode ter 1, 2, 3 centros de especialidades. Numa cidade pequena você pode ter um consórcio intermunicipal de saúde de vários municípios que organiza um só centro de especialidade para atender a todos os 2, 3, 4, 5 municípios, e lá dentro você tem um bucomaxilo, um periodontista, ou 2, 3, 4, sei lá quantos endodontistas, um serviço de radiologia especializada. Existe essa figura jurídica do consórcio intermunicipal público de saúde que pode ser organizado. Então, a qualificar e ampliar a atenção secundária e terciária diz respeito a implantar os centros de especialidades odontológicas que atendem procedimentos e pacientes cujas necessidades não podem ser resolvidas pelo clínico geral da atenção básica. Diz respeito aos laboratórios de próteses dentárias do Brasil Sorridente, que faz principalmente próteses totais, mas não só. Diz respeito ao atendimento de pacientes com necessidades especiais, quando necessitam de atendimento hospitalar sob anestesia geral, e aí vale um parêntese. A pessoa com necessidade especial que não necessita de atendimento sob anestesia geral tem que ser atendida na atenção básica. É isso que diz o documento. O procedimento de detecção do câncer de boca tem que ser feito na atenção básica. Entretanto, em alguma situação onde esse paciente especial não se deixa ser manejado pelo profissional, depois de 1, 2 ou até no máximo 3 tentativas, encaminha-se, por exemplo, para um atendimento especializado num CEL. Não foi possível, vai para um atendimento especializado sob anestesia geral. E, obviamente, também a atenção hospitalar sob cuidados multidisciplinares mais complexos, em situações que exigem más formações de crânio-faciais, cirurgias ortognáticas, traumas de face, atenção odontológica hospitalar de alta complexidade, de maior custo também, e o documento diz que esses tópicos não podem ser deixados de lado pela odontologia pública do nosso país. E o documento finaliza com a saúde bucal, ressaltando a importância da saúde bucal, e nós temos uma videoaula específica sobre essa questão da estratégia saúde da família e saúde bucal na estratégia saúde da família. Nós não vamos nos deter muito aqui, mas apenas ressaltar que a estratégia de saúde da família, e isso diz o documento, as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, é uma forma de reorganização da atenção básica, e que os municípios, que os gestores municipais devem priorizar a questão da implantação de equipes de saúde bucal na estratégia de saúde e família, de forma a melhorar a qualidade dos serviços na atenção básica. Terminando essa parte expositiva agora, então, e aí nós abordamos todos os tópicos que podem ser solicitados em concursos públicos, vamos aí exemplificar alguns poucos exercícios, algumas poucas questões de provas anteriores que tratam da Política Nacional de Saúde Bucal, para a gente concluir essa videoaula. Então, terminada essa parte a parte conceitual, teórica, deixa eu mostrar para você como é que normalmente esse tema é solicitado nos concursos. Você vai ver que algumas questões, para quem nunca viu, realmente são meio complicadas, mas se você viu uma vez e treinou por questões, por provas, você não tem como errar e vai se diferenciar na tua classificação. Vamos lá. Questão realizada a banca foi a Fundação Carlos Chagas, concurso para cirurgião dentista do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais, ano de 2009. Todas as questões aqui ou lá naquela ferramenta de estudo por questões, por provas, são de questões
para provas de cirurgião dentista. Não tem nenhum concurso lá, prova ou questão para médico, para auxiliar, para qualquer outra categoria profissional. É só questão para concursos para cirurgião dentista. Perguntam: os princípios norteadores das ações a serem desenvolvidas na perspectiva das linhas do cuidado constantes do documento Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal são: a. Equidade, bioética, humanização e responsabilidade social. B. Ética, gestão participativa, integralidade, eficiência. C. Responsabilidade profissional, bioética, humanização e publicidade. D. Universalidade, integralidade, equidade e moralidade. E E. Acesso, acolhimento, vínculo e gestão participativa. Você vê agora que se você nunca tivesse lido ou visto uma questão, é muito difícil, a pessoa normalmente acaba chutando, mas você acabou de ver que a alternativa E é a correta, pelo que nós vimos agora, 1 minuto atrás. Moralidade não era falada em lugar nenhum, publicidade, que é eficiência, né? Aqui não se trata dos princípios, né? São questões, são pressupostos, né? Tá? Concurso para cirurgião dentista, aqui é um concurso para residência multiprofissional em saúde da família, da Universidade Federal, feita pela banca do Núcleo de Concursos da UFPR, em 2010. O desenvolvimento das ações na perspectiva do cuidado em saúde bucal tem os seguintes princípios, além dos expressos no texto constitucional, que são universalidade, integralidade e equidade. Bem parecida com a anterior, porque realmente as provas para cirurgião dentista, para médico e tal, repetem questões monotonamente. Se você estudar por questões, eu tenho certeza que você vai estar muito bem preparado, tá? Porque você vai ver que as questões que você estuda, se forem bem selecionadas, vão cair nas provas futuras também. Gestão participativa, então, pergunta aqui, princípios da Política Nacional de Saúde Bucal: gestão participativa, ética, vínculo, planejamento e programação. Gestão participativa, ética, igualdade e acesso. A gente não viu nada sobre programação. Na B não vimos nada, agora há pouco, sobre igualdade. C, gestão participativa, ética, acolhimento e vínculo. D, gestão participativa, acesso, acolhimento e igualdade. E, acesso, acolhimento, planejamento e vínculo. Alternativa C, obviamente para você que viu agora há poucos minutos, uma questão razoavelmente fácil. Para a maioria dos candidatos seria uma questão difícil, tá? Por nunca terem visto essa questão. Realizado pela OCP, foi a banca organizadora, concurso para a EBSERV, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Hospital Universitário Júlio Bandeira, da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, concurso para cirurgião dentista do hospital. A equipe de saúde bucal deve estar capacitada a oferecer de forma conjunta ações de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual quanto coletivo. Esta característica do processo de trabalho em odontologia conceitua o quê? O vínculo, a integralidade da atenção, a receptividade, a multidisciplinaridade ou o acolhimento? Nós vimos que oferecer uma equipe de saúde bucal, um serviço de saúde bucal capacitada para oferecer ações, procedimentos, desde os mais simples até os mais complexos, diz respeito à integralidade da atenção. Fundação Carlos Chagas, de novo, concurso para o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Minas Gerais, em 2009, concurso para dentista.
A inserção da equipe de saúde bucal na estratégia saúde da família implicou no desenvolvimento de modelos assistenciais com ênfase em prevenção secundária, com ênfase curativo-restauradora, com ênfase em vigilância à saúde, com ênfase odontogeriátrica, com ênfase reabilitadora. Obviamente, bastou ver uma vez, fazer uma questão para nunca mais errar, com ênfase em vigilância à saúde. Nós trouxemos aí para você alguns exemplos de como esse tema é solicitado. Você viu que se você não tivesse estudado através de uma videoaula da realização de provas, muito difícil acertar, a chance é bem menor. E são as questões de políticas públicas, de saúde coletiva, de cardiologia, inclusive de bioética, de ética profissional, que acabam no final diferenciando os candidatos. Porque nas áreas clínicas, cirúrgicas, é mais fácil você ter um grande número de pessoas que se equiparem em termos de capacitação para realizar a prova. Nessas áreas aqui são poucos, então invista no estudo por questões e nas videoaulas, que certamente você vai ter sucesso. Era isso que a gente tinha para falar em relação à Política Nacional de Saúde Bucal, as diretrizes do Brasil Sorridente. Tenho certeza que nós abordamos, eu acredito que 100% do que pode ser pedido para você, seja lá em qualquer prova que você vá fazer. Um abraço e volte em breve para ver a nossa próxima videoaula.